Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Brandões Oficial. Graça e paz para todos vocês. Feliz Ano Novo, feliz 2023 para todos vocês. Fiquem à vontade, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Me chamo Marcelo Araújo. Galera, hoje é quarta-feira, hoje é dia 4 de janeiro de 2023, graças a Deus, mais um dia abençoado aqui na plataforma do YouTube, aqui no canal Os Brandões Oficial. Eu vim para trazer o melhor conteúdo para vocês. O que a gente está fazendo? A gente estamos maratonando o livro mais sagrado de todos os tempos, a Bíblia Sagrada. E a Bíblia, a qual estou manuseando, essa aqui é a fonte, Bíblia de Estudo Plenitude, a qual estou maratonando junto com vocês. E o livro que a gente iremos começar a maratonar hoje, porque a gente finalizamos ontem, a gente começou a maratonar e já finalizamos, foi o livro de Ruth, que tinha 4 capítulos. Eu não me atentei, pensei que tinha mais. Peguei para começar a maratonar e esqueci que tinha 4 capítulos. E a gente maratonamos e finalizamos, graças a Deus, né? E hoje a gente iremos maratonar este livro, 1 Samuel, livro de 1 Samuel. A gente vai entender mais a história, é bem mais gostoso também esse livro, onde a gente vai saber, vai conhecer a história de Samuel, de Ana, né, que é a mãe dele, como ele chegou a ficar no sacerdócio, né? Chegou ao sacerdócio, ele que foi ungir rei Davi, né? Foi ungir Davi para rei, mandado de Deus. Vocês vão entender, vai ser muito emocionante a história de 1 e 2 Samuel. Fica comigo que a gente vai conhecer e aprender junto. Olha que legal. Iremos aprender. Eu li, acho que eu li a Bíblia acho que umas 2 vezes inteira, mas faz tempo. Quando a gente né, se converte, só que faz muito tempo. Queria falar para vocês, esse canal aqui é livre para todos os inscritos. Não importa se você não é cristão, não importa, não, esse canal é para você também, esse canal é para todos, não importa a religião, é aberto para todos. O importante é você ter Deus dentro do teu coração, ter o amor no coração, tá bom? Canal aqui é para cristão, para evangélico, para crente, para as pessoas bandistas, candomblessista, todas as religiões, tá bom? Não importa, o importante é que você é de Deus, tá bom? Somos de Deus, tá ok? E aí, fizeram oração antes de levantar da cama? Já criaram esse hábito, criaram esse hábito de fazer oração? Sempre antes de levantar da cama, orar a Deus, tá bom? Apresentar a tua vida, apresentar os teus caminhos, teus planos e projetos nas mãos de Deus, apresentar a tua família, tá bom? Orar pela tua família, orar uns pelos outros, orar pelas pessoas que você não conhece, que eles também estão orando por vocês, por nós, né? E também orar, abençoar Jerusalém, abençoar o povo de Israel, tá? É um dos mandamentos que Deus deixou para que nós também fizéssemos isso. Então, tá fazendo isso? Não tá? Então cria esse hábito, tá bom? Porque é muito importante para tua vida, para tua alma, tá bom? Que Jesus, o nosso Pai do Céu, abençoe todos vocês, tá bom? Graça e paz para todos vocês aí. Eu me apresentei? Não sei se eu me apresentei. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Me chamo Marcelo Araújo, tá bom? Tamo junto. Então, vamos maratonar então? Antes de maratonar esse livro, eu quero fazer um convite para vocês. E antes do convite, a campanha continua. Hashtag YouTube, monetiza o nosso canal, dá essa força, essa moral para nós. Feliz Ano Novo para vocês também, a equipe do YouTube, não pode faltar, que ajuda bastante inscrito aí, que ajuda bastante youtuber, que tem canal pequeno, e o canal cresce. Dá essa força, essa moral para a gente ser monetizado, para a gente melhorar a qualidade de vídeo, de som, de áudio, de tudo, para entregar para os meus inscritos que são mais que vencedores em Cristo Jesus, tá bom? Então, YouTube, hashtag YouTube monetiza o nosso canal.
Então, voltando lá. Vamos fazer aquele convite marotinho. Você que não é inscrito no canal, por gentileza, Deus tocar no teu coração esse 2023, hein? Inscreva-se aqui no canal, tá bom? Inscreva-se aqui no canal. Aproveite para deixar o seu like, ok? E outra, ó, acione o sininho, ative o sininho para receber notificações, tá ok? E aproveite para compartilhar os vídeos. Compartilhe os vídeos. Vai dar essa força pra gente. Deixe nos comentários. Tá gostando? Então continua assim. Vai até Apocalipse. Beleza. E também, ó, me siga no Instagram. Se você me seguir no Instagram, eu vou seguir você de volta. Combinado assim? Combinado, né? E também aproveite aqui, ó. Já visita minha página no Facebook, curte lá. Vamos interagir. Como vocês sabem, estamos no Twitter. Olha, brothers, @brothers3. Estamos no Twitter. Fechou, galera? Então vamos começar maratonando. Então, antes de começar a maratonar, né? Começar a leitura do livro de 1 Samuel, eu vou ler a sinopse. Tá bom? A sinopse. É que nem um filme. Antes de assistir o filme, a gente lê um sinopse, né? Então, pra entender, ficar por dentro. Aí, aqui vai ser a mesma coisa. Tá ok? Bora então? Então, bora! Bora maratonar. Foi pra isso que eu vim. Foi pra isso que eu vim. Glória a Deus. E antes eu quero pedir para Deus abençoar, enviar o Espírito Santo para confortar os corações das pessoas que perderam um ente querido, né? Pessoas que perderam um ente querido um ano, né? O ano que passou, 2022, no começo do ano, no fim do ano, né? Já um dia, perdeu um ente querido hoje. Peço para Deus que venha confortar os corações de cada família, tá bom? Deus venha derramar o bálsamo, né? O bálsamo, e venha te confortar, te consolar. Não é fácil, eu sei que não é fácil, pois a gente já perdemos nossa irmã e não é fácil viver com falta da presença dela. A gente acaba lembrando, acaba entristecendo, chorando, que é normal, né? E a gente sabe que promessas de Deus, a promessa de Jesus, que Jesus prometeu, eu vou mostrar para vocês, antes de começar aqui, no livro do Evangelho de Jesus, né? No Evangelho de João, né? Evangelho de João que fala, João 14, que Jesus prometeu que nossa morada não é nessa terra. A gente estamos aqui de passagem, iremos passar, somos peregrinos nessa terra. Jesus prometeu em João 14, vou ler do versículo 1 ao 4, que Jesus ele prometeu que iria vir buscar. E ele está cumprindo o motivo de meu ente querido, teu ente querido, né? Nossos entes queridos embora dessa terra, assim como um dia, queira eu, queira você, iremos partir. Jesus virá nos buscar, porque é promessa de Jesus. Olha o que Jesus fala aqui em João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 4. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, verei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, no céu, com Deus, estejai vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Glória a Deus. João 14, no verso 1 ao 4, onde que ele prova aqui para nós aqui, que iria vir buscar nós, porque tinha preparado, foi para junto do Pai preparar
preparar lugar para nós. Falou que teria muitas moradas e nós iríamos morar com ele, como muitos já foram morar com ele, porque ele veio buscar. Assim chegará um dia que nós iremos, que Jesus virá buscar nós. E você, está preparado? Então, busque a Deus, o reino de Deus, a justiça de Deus em primeiro lugar. Deixa aqui na terra as demais coisas. Jesus falou, ele prometeu também que iria acrescentar, o Pai iria acrescentar. Amém? Então, não fique preocupado com nada dessa terra. Amém? Deus abençoe, glória a Deus, e que Deus conforte o coração de toda a família que perde o ente querido. Deus console a alma dessa pessoa. Amém? Deus abençoe. Então vamos começar a sinopse aqui. Tô com um copo novo aqui, tomar um pouquinho de água. Vamos lá. Essa sinopse vou estar lendo aqui o que vai acontecer durante nossa maratona do livro de 1 Samuel. O livro de 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel. Autor incerto, data entre 931 e 722 a.C. O tema iremos abordar aqui, Deus age na história. As palavras-chave, Samuel, vamos falar de Samuel, Saul e Davi. O autor de 1 Samuel não é nomeado neste livro, mas é provável que Samuel ou tenha escrito ou fornecido a informação para o que engloba a sua vida, ministério até a sua morte. A autoria do restante de 1 Samuel não pode ser determinada com certeza, mas alguns supõem que seja o do sacerdote Abiatar. A data, por causa da referência à cidade de Ziklag, que pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E por outras referências a Judá e a Israel, sabemos que 1 Samuel foi escrito depois da divisão da nação em 931 a.C. Além disso, como não há menção à queda de Samaria em 722 a.C., deve ser datado antes desse evento. O livro de 1 Samuel cobre um período de cerca de 140 anos, começando com o nascimento de Samuel em redor de 1150 anos antes de Cristo e terminando com a morte de Saul em redor de 1010 a.C. O conteúdo aqui: Israel havia sido governada por juízes que Deus levantou em momentos cruciais da história da nação. No entanto, a nação havia se degenerado moralmente e politicamente, havia estado sob as investidas violentas e desalmadas dos filisteus. O templo de Siló fora profanado, o sacerdócio se mostra corrupto e imoral. Em meio a essa confusão política e religiosa, surge Samuel, o milagroso filho de Ana, de uma forma notável, né? A renovação e a alegria que esse nascimento trouxe a sua mãe prefiguram o mesmo para a nação. Os próprios filhos de Samuel não eram reflexo do seu caráter piedoso. O povo não tinha confiança nos seus filhos. Na medida em que Samuel envelhecia, pressionavam-no para que lhes desse um rei. Com relutância, ele acaba cedendo. Saul, homem vistoso e carismático, é escolhido para tornar-se o primeiro rei de Israel. O seu ego era tão grande quanto a sua estatura. Pela sua impaciência, exerceu funções sacerdotais. Em vez de esperar por Samuel, depois de desprezar os mandamentos de Deus, foi rejeitado por ele. Depois dessa rejeição, mandamentos de Deus, foi rejeitado por ele depois dessa rejeição. Saul tornou-se uma figura trágica, consumida por ciúme e medo, perdendo gradualmente a sua sanidade. Gastou seus últimos anos numa incansável perseguição a Davi. Veja bem, através das regiões montanhosas e desérticas do seu reino, num desesperado esforço para eliminá-lo
Davi, no entanto, encontrou um aliado em Jonatas, filho de Saul. Ele advertiu Davi sobre os planos de seu pai para matá-lo. Finalmente, depois que Saul e Jonatas são mortos em batalha, o cenário está pronto para que Davi se torne o segundo rei de Israel. Aplicação pessoal. Fica claro em 1 Samuel que Deus age na história, até mesmo as situações de maior rebeldia e pecaminosidade podem ser usadas por ele para executar o seu plano divino. A corrupção dos filhos de Eli e a sua falta de vontade de lidar com eles transformam-se num ambiente em que o pequeno Samuel é preparado para o ministério. A rejeição de Deus e a exigência de um rei por Israel tomam-se a base para o estabelecimento de uma linhagem real, terrena, que propiciará a entrada de Deus na história humana através da pessoa do Messias. Finalmente, Saul, que teve um começo tão maravilhoso, termina sua vida em tragédia e suicídio. Então, por causa da insanidade de Saul, Davi é trazido do curral de ovelhas para os cortes do rei. O ciúme insensato de Saul e a sua furiosa perseguição a Davi fornecem o pano de fundo em que chega ao trono o maior rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus. Observe que não é apenas nos grandes momentos da história que a mão de Deus é óbvia. As seguintes lições também são evidentes em 1 Samuel. Deus intervém na dor e miséria de Ana para dar a ela não um filho apenas, mas 3 filhos e 2 filhas. Embora o homem valorize a aparência externa, Deus olha o coração. Obediência é melhor do que sacrifício, indicando que Deus se preocupa tanto com o coração do homem quanto com as suas ações. Deus não poupa nem mesmo aqueles que, estando em alta posição, pecam, mas continua sendo um Deus de paciência e perdão. Cristo revelado. As semelhanças entre Jesus e o pequeno Samuel são surpreendentes. Ambos são filhos da promessa, ambos foram dedicados a Deus antes do nascimento. Ambos foram pontos de transição de um estágio da história na nação para o outro. Samuel acumulou os ofícios de profeta e sacerdote. Cristo é profeta, sacerdote e rei. O fim trágico de Saul ilustra o destino final dos reinos terrenos. A única esperança é um reino de Deus na terra, cujo soberano seja o próprio Deus. Em Davi começa a linhagem terrena do rei de Deus. E em Cristo, Deus vem como rei e virá novamente como rei dos reis. Davi, o pequeno e humilde pastor, prefigura a Cristo, o bom pastor. Jesus torna-se um rei pastor definitivo. O Espírito Santo em ação. Em 1 Samuel contém notáveis exemplos da vinda do Espírito Santo sobre os profetas, bem como sobre Saul e seus servos. O Espírito Santo vem sobre Saul, que profetiza e se transforma em outro homem, isto é, equipado pelo Espírito para cumprir o chamado de Deus. Depois de ser ungido por Samuel, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O fenômeno do Espírito inspirado, adoração, ocorre no capítulo 10, em capítulo 19 e 20. Esse fenômeno não é como o frenesi impregnado de emotividade dos pagãos, mas verdadeira adoração e louvor a Deus pela inspiração do Espírito, em semelhança ao ocorrido no dia de Pentecostes, Atos 2. Mesmo nos múltiplos usos de éfode, urim e tumim, esperamos ansiosamente pelo momento em que o Espírito da verdade nos irá guiar em toda a verdade.
nos falará sobre o que há de vir e há de receber do que é meu, de Jesus. E no há de anunciar. Glória a Deus. Bom, tá aí. Sinopse, né? Um pouco da história aqui de Samuel aqui, que vai ser contada, de Davi, que vai ser contado, de Saul, que vai ser contado, graças a Deus. Então bora pra leitura? Vamos começar maratonando? Vem comigo. Bora lá, 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 28. O título diz assim: Eucana e suas mulheres. Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra, Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos do sacerdote Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Veja bem, presta atenção, que é uma história linda aqui no livro de Samuel, a história de Ana. Vocês vão gostar. Preste atenção, é linda demais. E assim, a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Título: Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E volto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Glória a Deus. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana, no seu coração, falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Apartar-te o teu vinho? Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher tribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial,
porque da multidão dos meus pecados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu ele e disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. O seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Glória a Deus. Título: Nasce Samuel e é consagrado a Deus. Nasce Samuel e é consagrado a Deus. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer a teus olhos, fica até que desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho, até que o desmamou. E havendo desmamado, o levou consigo com 3 bezerros, e um efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E ele adorou ali ao Senhor. Glória a Deus, que linda palavra, né? Linda história. 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 36. O título diz assim: o cântico de Ana. O cântico de Ana. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivez, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram. Os que eram famintos, até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer dar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra. Aleluia.
e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao rei. Exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Título: Os crimes dos filhos de Eli. Os crimes dos filhos de Eli. Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto os costumes daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na cadeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava o sacerdote, tomava para si. Assim fazia todo Israel que ia ali a Siló. Vou repetir esse versículo. E dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e se não, por força tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto o homem desprezavam a oferta do Senhor. Título: O ministério de Samuel. O ministério de Samuel. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E Eli abençoava a Eucana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Glória a Deus. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que eu ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor, pecando homem contra homem. Os juízes o julgarão, pecando, porém, o homem contra o Senhor. Quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Título: Profecia contra a casa de Eli. Profecia contra a casa de Eli. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito,
na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que haverá de fazer Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá, quando chegar a idade varonil. Isso te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofni e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá a inclinar-se diante dele, por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá, rogo-te que admitas algum ministério sacerdotal, para que possas comer um pedaço de pão. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 21. O título diz assim: Deus fala com Samuel em sonhos. Deus fala com Samuel em sonhos. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante ele. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, e o Senhor chamou a Samuel, e disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi, e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli, e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-se. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor Deus, chamava o jovem. Pelo que ele disse a Samuel, vai-te deitar, e há de que se te chamar,
dirás: fala, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então vem o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei com tudo, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Título: Samuel conta a visão a Eli. Samuel conta a visão a Eli. E Samuel ficou deitado até pela manhã. E então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: eis-me aqui. E ele disse: que palavra é a que te falou o Senhor Deus? Peço-te que me não encubras, assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobres alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu. E disse ele: é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 22. O título diz assim: Os filisteus vencem os israelitas. Os filisteus vencem os israelitas. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu ao encontro, a peleja aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. Estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vinda a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: Que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial.
pelo que os filisteus atemorizavam, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu antes? Ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens, e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido. E fugiram cada um para a sua terra. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Santo Deus. Título: a arca é tomada. Ófine e Finéias são mortos. A arca é tomada. Ófine e Finéias são mortos. E foi tomada a arca de Deus. E os 2 filhos de Eli, Ófine e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa, e veio e anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Ófine e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. Título: a morte de Eli e da mulher de Finéias. A morte de Eli e da mulher de Finéias. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada e de que o seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Deus, foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. O título diz assim: a arca na terra dos filisteus causa-lhes aflições. A arca na terra dos filisteus causa-lhes aflições. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus
e a meteram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom, que é o deus deles, deus Dagom. E levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra. Eita, tremendo! Diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagom e tornaram-se a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Pelo que nem o sacerdote de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom pisam o limiar de Dagom em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou e os feriu com hemorróidias a Asdod e aos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Pelo que enviaram e congregaram assim todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam: a arca do Deus de Israel dará volta a Gate. Assim a rodearam com a arca do Deus de Israel. E sucedeu que, desde que rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muito grande vexação, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorróidas nas partes secretas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que, vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para nós a arca de Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo? E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviar a arca de Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia mortal vexação em todas as cidades, e a mão de Deus muito se agravara ali. E os homens que não morriam eram tão feridos com hemorróidas que o clamor da cidade subiu até o céu. Glória a Deus. Graças a Deus. Tá aí. Glória a Deus. Essa história no livro de 1 Samuel é gratificante. Você começa a ler, você viaja, né? Porque o Espírito Santo te transporta e parece que você está lá em Israel, em Jerusalém, você está assistindo, né? Está assim do morro, de uma montanha, né? E você está ali assistindo, vendo tudo aquilo ali de camarote, porque o Espírito Santo de Deus nos proporciona tudo isso quando você está de coração, de alma, de espírito sincero, para entender os planos, a história de Deus que aconteceu no Antigo Testamento em Israel, o povo de Jerusalém e todos os inimigos aqui, todo acontecimento. Você vai ficar perplexo, você fica mais crente, você tem mais fé para isso. Muito bom, né? E vai ter mais, porque é o primeiro livro de Samuel, tem o segundo. Então a gente vai ficar maravilhado, é lindo, é muito, muito, muito. Espero que vocês tenham gostado, galera, tá bom? Espero que vocês tenham gostado mesmo. E depois, no próximo vídeo, conto com vocês, espero vocês no próximo vídeo, pra gente continuar maratonando e aprendendo mais ainda com Deus, através de todo o sacerdote, aprendendo com Samuel, o sacerdote Samuel, até chegar a Davi, o rei Davi, né? Vou dar a bênção apostólica, tá bom? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com nós todos os dias das nossas vidas.
e que a gente venhamos a selar com um amém, amém, amém. E sim, olhar para o céu e dizer, ora vem Senhor Jesus, porque nós precisamos de Ti, nos ajuda a vencer a cada dia nossos inimigos e falar para Deus, pedir para Deus nos dar graça, sabedoria, discernimento, virtude e vigor e falar para o problema, ó problema, meu Deus é maior que você, então você não apita e não reina em nada na minha vida, somente Deus que reina e habita dentro de mim. Sou governado por Jesus Cristo, amém? Graça e paz para todos vocês, tá bom? Deus abençoe, espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe. É isso aí, galera. Graças a Deus. Finalizando mais 5 capítulos aqui, né? Do livro 1 Samuel. E vamos até o segundo. E depois 1 Reis, 2 Reis. Conto com vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Deus abençoe. Espero que Deus abençoe a sua quarta-feira, tá? Com muitas bênçãos, muita saúde, muita graça, tá bom? Que vocês busquem o reino de Deus, a justiça de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas, você sabe que Jesus prometeu, Ele vai cumprir. Né? O Pai Celestial acrescentará. Tá ok? Então, só me resta se despedir de todos vocês, mas conto com vocês no próximo vídeo. Graça e paz, fiquem com Deus. Tchau!